Olá! Hoje a gente vai mergulhar na norma regulamentadora número 06, a NR06. É ela que fala dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Isso mesmo. A gente está com o texto oficial aqui e também uma lista de verificação que ajuda bastante, tipo um guia prático. A ideia é descomplicar as obrigações principais e como comprovar que está tudo certo. Exato. E o objetivo da NR06 é bem claro, né? Definir as regras para aprovação, para venda, para o fornecimento e, claro, para o uso dos EPIs. E vale para todo mundo na cadeia, certo? Para todo mundo. Quem fornece, quem usa, quem fabrica, quem importa, sem exceção. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, pode ser? O que a norma define como EPI exatamente? E como essa lista de verificação entra aí? Boa pergunta. Olha, EPI é basicamente um dispositivo, né, de uso individual, feito para proteger o trabalhador de algum risco ali no trabalho. E o ponto-chave tem que estar listado no anexo 1 da NR06. Não é qualquer coisa que é EPI. Ah, tem uma lista oficial. Tem sim. E a lista de verificação, ela justamente sugere isso. Confere lá se os EPIs que a empresa fornece estão nesse anexo. E como eu provo isso numa auditoria, por exemplo? Simples. Pega a sua lista de EPIs que você entrega para o pessoal e compara com o anexo 1 da norma. A evidência é essa comparação direta, tá? Entendi, faz sentido. Agora, um ponto que sempre surge é o tal do certificado de aprovação, o CA. Qual é a real importância dele? É crítico mesmo? Fundamental. Pensa no CA como, sei lá, o RG do EPI. A norma é muito clara e a lista de verificação reforça. Só pode vender e, mais importante, só pode usar EPI que tem um CA válido. Válido, emitido pelo órgão competente, né? Exatamente. Emitido pelo órgão competente. E na prática, o que a gente verifica? Se o número do CA está lá no equipamento legível e se está dentro do prazo de validade. Não é só um número, então. Não. Tem que ter também o nome do fabricante ou do importador e o número do lote. Isso está na norma, lá no item E 6.9.3. se eu pegar um EPI sem CA ou com CA vencido? Aí não tem conversa. Tem que substituir na hora, imediatamente. A segurança não pode esperar, né? Com certeza. Então, o CA é o primeiro passo, mas a responsabilidade da empresa não para por aí, né? O que mais ela precisa fazer no dia a dia e como o checklist ajuda nisso? Não para mesmo. A lista de responsabilidades da organização é grandinha. O checklist ajuda a não esquecer de nada. Primeiro, só comprar EPI aprovado, ou seja, com CA válido. Parece óbvio, mas é o começo. Certo. Segundo, tem que fornecer de graça para o trabalhador. O EPI é adequado para o risco da função dele e em perfeito estado de conservação e funcionamento. E como se comprova essa entrega? Aí entram os registros. Pode ser ficha de EPI, pode ser um sistema eletrônico. O importante é ter o registro da entrega. A norma pede isso. E, claro, verificar o estado dos EPIs que estão em uso. Ok, entregar e registrar. Que mais? Treinar. Esse é super importante. Não adianta dar o EPI se a pessoa não souber usar direito. Tem que ter treinamento sobre o uso correto. E o que seria um treinamento correto? A norma detalha bem no item 6.7. Precisa explicar o que é o EPI, para que ele serve, quais riscos ele protege, as limitações dele, como usar, ajustar, guardar, limpar. Bastante coisa. E precisa registrar o treinamento também? Precisa. Lista de presença, o conteúdo que foi passado, quem deu o treinamento. Tudo isso é evidência. O checklist pede esses registros. Entendi. E depois de treinar? Exige o uso. A empresa fornece, treina, mas também tem que cobrar que o pessoal use o EPI. Faz parte. E tem mais. A empresa é responsável pela higienização e pela manutenção periódica. Isso seguindo o que o fabricante do EPI recomenda, tá? Ah, limpeza e manutenção também são da empresa? Sim, quando aplicável, né? Tem EPI que é descartável, mas outros precisam de limpeza, manutenção. E tem que ter como provar que isso é feito. Procedimentos escritos, registros de quando foi limpo, quando foi feita a manutenção, E se o EPI estragar ou sumir? troca imediata. A norma fala substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Ufa, bastante responsabilidade para a empresa mesmo? E sobre escolher o EPI certo? Não dá para pegar qualquer um que tenha CA, imagino. O uso
Tem que analisar a atividade que a pessoa faz, quais são os riscos específicos daquela atividade. Isso geralmente vem lá do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. O PGR. Isso. Aí você consulta o anexo 1 da NR06 para ver as opções, avalia a eficácia de cada um, pensa no conforto do trabalhador, porque EPI desconfortável a pessoa não usa direito, né? Verdade. E tem que ver a compatibilidade. Às vezes a pessoa precisa usar mais de um EPI ao mesmo tempo, tipo óculos e capacete. Eles não podem atrapalhar um ao outro. E quem participa dessa escolha? Idealmente, o pessoal técnico de segurança, o SSMT, se a empresa tiver, a CIPA também. E, muito importante, ouvir os próprios trabalhadores que vão usar o EPI. A norma incentiva essa participação. E como se comprova essa seleção cuidadosa? A lista de verificação sugere olhar os documentos de avaliação de risco, o PGR, e buscar por registros que mostram essa análise e a participação das pessoas. E a norma exige que essa seleção seja registrada. Certo. Falamos muito da empresa, mas e o trabalhador? Quais são as obrigações dele nessa história toda? As obrigações do trabalhador são mais diretas, mas igualmente importantes. Basicamente, são 3 coisas. Primeiro, usar o EPI só para a finalidade a que ele se destina. Nada de usar para outra coisa. Ok. Segundo, cuidar bem dele. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Limpar quando for o caso. E terceiro? Comunicar. Se o EPI estragou, se sumiu, se tem qualquer coisa que o torne impróprio para uso, tem que avisar o chefe na hora. E como a gente verifica isso? Mas na observação. A verificação é muito pela observação no dia a dia e também analisando se existem registros dessa comunicação, se os canais para isso funcionam. E só para fechar o ciclo, né, não podemos esquecer dos fabricantes e importadores. Eles também têm responsabilidades lá no item 6.8. Tipo o quê? Rapidamente. Fornecer manual em português, garantir aquelas marcações obrigatórias que a gente falou, nome, lote e CA, e, claro, manter a qualidade do produto. E um ponto que vale para todo mundo: ficar de olho na validade do EPI e nas condições de armazenamento. O checklist lembra disso também. Então, fazendo um resumo aqui, cumprir a NR06 é bem mais complexo do que só comprar uns equipamentos, né? É um sistema mesmo. Exato. Tem que escolher certo, entregar do jeito certo, treinar o pessoal, garantir que usem, cuidar da manutenção e, crucial, documentar tudo para poder mostrar. A lista de verificação parece um mapa para navegar nisso tudo. Perfeita a sua colocação. Funciona como um roteiro mesmo, para não se perder nas obrigações. Isso, sabe, leva a gente a pensar um pouco além, né? Como que as organizações podem usar a NR6 não só para cumprir a lei, mas como base para construir uma cultura de segurança de verdade? Uma cultura onde a proteção vira um valor. Isso. Onde pensar na segurança e no bem-estar de quem trabalha influencia cada decisão sobre EPI. Transformar a obrigação em algo genuíno, que faz parte do jeito de ser da empresa. É um desafio, mas acho que é por aí o caminho.